bom dia a todos. Em meio a um feriadão, muito legal de ver tanta gente aqui também. Nós temos como igreja, na semana passada nós começamos uma nova série chamada Igreja Simples. E a ideia de igreja simples é que muitas vezes a gente perde o sentido do que é igreja. E nós colocamos várias coisas dentro dessa ideia e acaba esquecendo o que talvez é a essência de tudo isso. A igreja não é os grupos em si, a igreja não é o culto em si, a igreja não são as programações em si, mas existem essências dentro de tudo isso que a gente vive, e é sobre essa essência que nós temos falado desde a semana passada. O Daniel trouxe na semana passada também um quadro do qual toda pessoa vai caminhando em direção a Cristo, ou toda pessoa que caminha em direção a Cristo, ela vai seguir esse passo a passo, de conhecer a Ele, de entregar a vida para Ele e de ir crescendo na intimidade com Ele. Por isso, a gente, uma equipe pastoral, nós estamos definindo algumas características básicas, ou talvez 4 padrões ou 4 princípios principais do que define uma igreja simples. E a ideia de ser só 4 é para que realmente seja simples e a gente consiga lembrar e memorizar isso. O primeiro que a gente vai conversar hoje pela manhã é devoção. E segue também outros 3, comunhão, serviço e verdade. Nenhum deles vem antes ou vem depois, não existe uma ordem específica, mas todos eles, através de transpassar todos eles, nós vamos chegando gradativamente à maturidade em Cristo. E se a gente pudesse simplificar da melhor forma possível o que é ser uma igreja simples, é caminhar nos princípios mais básicos da Bíblia, diariamente, caminhando na maturidade com Cristo. Pensando então um pouco hoje sobre devoção, eu quero começar com uma pergunta para vocês muito simples. Eu estava pesquisando nessa semana quem era o homem mais poderoso do mundo atualmente. Quem era um homem detentor de maior poder no mundo atualmente. E eu cheguei à conclusão, depois de ver algumas pesquisas, que o nome dele é Vladimir Putin. É o atual presidente da Rússia. Ele é mais poderoso do que Donald Trump ou de qualquer outro ainda. E eu fico pensando, e essa é a minha pergunta para você, qual é a diferença da relação sua com Vladimir Putin ou com seu pai, uma pessoa que você conhece próximo, uma pessoa que você tem convívio, se não seu pai, quem tem cuidado de você. Eu fiquei pensando um pouco nessa comparação e me veio a conclusão muito rápido de que com Vladimir eu não tenho nenhum livre acesso. Eu não consigo chegar em direção a esse presidente e conversar com ele a qualquer momento. Talvez durante a minha vida inteira, e provavelmente eu não vou conseguir chegar nem perto dele. E as pessoas que chegam perto dele já chegam com temor, porque ele decide muito sobre a vida de muitas pessoas. Agora, com meu pai, basta uma ligação e eu falo com ele. É muito mais fácil eu conversar com ele. Diariamente eu posso conversar e confesso que várias vezes eu esqueço de ligar também, eu confesso. Mas é completamente diferente a interação. Com Vladimir Putin, eu não tenho histórias com ele. Eu não consigo pensar em nenhuma história, imagino que ninguém aqui consiga pensar. Um dia estava passando na rua, perto do Praia de Belas, e então o tal do Vlad passou aqui perto, a gente foi tomar um milkshake, voltou e foi muito divertido. Não existem histórias que a gente possa contar com esse homem tão poderoso. Mas com meu pai, eu tenho várias histórias. E dessas várias histórias, são a nossa vida caminhando juntos. E eu queria destacar 2 delas. Para minha vergonha também. A primeira é quando meu pai leu um livro para mim. Eu tinha uns 11, 12 anos. E eu lembro que toda semana nós tínhamos que ler um livro, ou todo mês, um livro, na biblioteca da escola, para poder ganhar ponto na matéria. E eu lembro que meus colegas iam lá e pegavam um livro com mais ilustrações possíveis e desenhos, porque daí tem menos leitura. E eu naquele dia eu falei, não,
eu vou pegar um livro grande, eu vou pegar um livro de adulto, afinal tenho 11 anos, eu posso. Eu cheguei lá e peguei o maior livro possível que eu ia encontrar. E todo mundo com aqueles livrinhos de gibi, e só tem imagem embaixo do braço, eu com aquele grande livro. Cheguei na sala, fui para casa, adivinha se eu li? Não li. Quando chegou na última semana, eu comecei a ler o livro, eu não conseguia ler porque ele era muito denso, era muito difícil as palavras, ele era muito comprido. Então eu lia 1, 2 horas, eu lia 10 páginas, e eu não acreditava. Eu lembro do meu pai, na sua misericórdia para comigo, ele chegou no quarto, ele sentou na cama, ele pegou aquele livro e falou, então deixa que eu leio contigo. E ele foi lendo em voz alta aquele livro. Essa é uma história que eu consigo lembrar até hoje, de quando meu pai leu para mim. Ele não precisava ter lido, mas para mim marcou. E até hoje eu lembro disso. Uma outra história, mais ou menos nessa época também, a época dos porquês, de toda criança e pré-adolescente. Eu lembro de estar no meu quarto imaginando o que eu posso fazer para reformar ele. E direto eu ficava mudando o armário de lugar e colocando na diagonal para fazer uma passagem secreta por trás. E eu lembro de um dia eu ter um plano genial. Eu vou abrir uma porta na parede do meu quarto e então eu vou ampliar ele. Muito simples. Obviamente do outro lado da porta era a rua, né? Não tinha mais nada. Na minha cabeça ia ter uma passagem ainda, ia ter uma outra coisa. Eu lembro de conversar com meu pai e apresentar esse grande plano. Falar, pai, pensa comigo. A gente faz uma porta aqui, a gente passa e aí vai ter um baita quarto. Eu vou fazer uma passagem secreta. Imagino meu pai chegando, ouvindo essa história. Ele me pegou pela mão, foi até fora, abriu a porta. Então, está vendo que aquela parede lá, ela é a mesma aqui de fora? Não tem como fazer um outro quarto, porque aqui já é a rua. Eu lembro dele me explicar isso. Eu não sei se eu teria paciência para explicar para alguém que não existe outro quarto além de onde você está. Mas eu consigo perceber histórias muito claras que eu vivi com meu pai. E como torna ele muito mais especial para mim do que qualquer homem poderoso que possa existir no mundo. A nossa relação com Deus, às vezes ela parece muito isso. A gente vê Ele de uma forma tão distante, tão poderosa, que eu não consigo viver histórias com Ele, e não consigo ter uma devoção de tal forma a perceber que basta uma ligação para conversar com o Deus do universo, mas que também está tão próximo de mim. Para isso, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que a Bíblia aborda de devoção, talvez da forma mais simples possível. E para isso eu quero te convidar a abrir em Gênesis, no começo de tudo, aonde tudo de fato começou. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. E em Gênesis a gente consegue ver a criação maravilhosa de Deus, a criação do mundo. Nos 6 dias em que Ele criou e naquele que Ele descansou, no 7º. E vemos como cada coisa foi posicionada de forma perfeita. E como Deus criou o homem, e como Deus criou a mulher, numa interação perfeita. E Deus criou o homem não porque ele estava só, não porque ele precisava de um cuidado de outra pessoa. A Trindade já existia ali. Mas Ele criou o homem de uma forma muito clara, para que esse homem só se completasse, só estivesse satisfeito, plenamente completo, quando tivesse relacionamento com Deus, quando tivesse uma proximidade com Deus. Só assim ele estaria completo. E é o que Deus faz para com o homem e para com a mulher. O que acontece é que esse homem e a mulher fazem a única coisa que eles não poderiam ter feito. Eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando nós olhamos e pensamos, Adão, por que fizestes isso? Toda vez que a gente peca, nós fazemos a mesma coisa. Ao invés de caminhar no que Deus nos pede, a gente prefere ser rebelde. E do nosso jeito, caminhar da nossa forma. E depois disso, a gente chega então no versículo 8 do capítulo 3, que diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou ao homem, perguntando:
onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi você comer? Quando a gente olha no texto, a gente percebe que naquele dia Deus estava caminhando pelo jardim e ia ao encontro de Adão e Eva para conversar com eles. Provavelmente isso era comum. A interação de Deus para com o homem era diária e era face a face. Eles conversavam juntos, porque assim o homem e a mulher estavam completos. Mas através daquilo, do pecado, isso foi corrompido. Talvez a coisa mais clara nessa parte do texto é que o Senhor Deus do universo, o Criador de tudo, Ele sabia exatamente o que Adão tinha feito. Ele sabia exatamente o erro de Adão e Eva, o que tinha acontecido. E eles, no grande engano, tentam se esconder de Deus. E se escondem de Deus de uma forma que só eles acreditavam que estariam escondidos mesmo. E Deus pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? E Deus começa com perguntas que obviamente ele já sabe a resposta. Mas o que ele quer é relacionamento. Adão precisa caminhar perto de Deus para estar completo. Relacionamento, relacionamento. E Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente e a serpente não tem mais quem culpar e lida com isso mesmo. Mas acontece o pecado e ele entra na humanidade. E aquela comunhão que era perfeita de Deus com o homem e a mulher, ela existe então uma separação. E a gente vê então no versículo 21 até o 24 o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, ou seja, como a Trindade, conhecendo bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eu consigo ver aqui talvez uma das maiores provas de amor de Deus para com a humanidade, mesmo não parecendo. O que Deus faz, percebendo a separação que existe agora entre Adão e Eva, Ele os tira do jardim, para que eles não comessem mais do fruto da árvore da vida, porque esse fruto daria vida para eles, para sempre. O que Deus queria é que o homem e a mulher não ficassem para sempre separados dele. Deus sempre teve um plano de relacionamento conosco. Sempre foi o mesmo plano, sempre foi o mesmo cuidado. O que Deus estava mostrando ali é que o começo desse plano era talvez eles estarem fora do jardim, para que um dia alguém viesse para resgatar, não só eles, mas a humanidade. A minha primeira pergunta para você é: você se vê fugindo de Deus? Você percebe coisas que você faz na sua vida, dificuldades que você lida, e você foge? Você percebe a necessidade de caminhar perto de Deus? O quanto nós só somos completos quando caminhamos perto dEle? O que Deus tem te perguntado? O que atualmente Ele tem questionado ao seu coração? E talvez você não tenha nem querido escutar. Eu posso dizer que Deus tem mexido muito no meu coração com relação à devoção nessa semana e nas semanas anteriores. Porque é o que Ele tem me cobrado de forma mais clara. Quantas vezes eu me sinto vazio? Não porque não tenho um Deus que cuida de mim, mas porque eu não tenho caminhado perto dEle. E porque tudo que eu precisava já estava ao meu dispor em Cristo, a presença de Deus. E quantas vezes eu não procuro? Eu procuro fugas e outras coisas para me satisfazer. Eu procuro meu descanso, e eu procuro coisas egoístas que nunca vão me completar da forma plena que Deus completa, porque é dessa forma que nós fomos criados. O que acontece então é uma separação. E essa separação acontece para todo o povo. Depois de Adão e Eva,
na presença de Deus, todos passam a uma direta separação, por uma coisa muito simples: Deus é santo e perfeito, e nele não há nada de errado. E o pecado, todo o nosso pecado que nós carregamos, nos afasta de Deus, por menor que seja, ou por maior que seja, nos afasta completamente de Deus, porque onde existe santidade não pode haver pecado, e o homem então é separado de Deus. E Deus, no seu plano maravilhoso, Ele vai levantando talvez dois princípios ou duas coisas mais incríveis possíveis que Ele nos oferece até hoje: a sua palavra e a sua presença. Com todos os homens que você vê no Antigo Testamento que tinham uma participação ou que iam de encontro com a palavra de Deus verdadeiramente ou com a presença de Deus, eles ficavam extasiados e era o melhor momento da vida deles. Todos esses homens que no Antigo Testamento viviam, lidavam com a palavra ou estavam na presença de Deus. E eu queria destacar duas histórias, talvez das mais claras no meio de tudo isso. Primeiro eu queria te convidar a abrir em Neemias, capítulo 8. A partir do versículo 1. Neemias é um livro que é escrito no período em que Israel estava cativo por outros povos, Babilônia, os assírios e tantos outros. Um povo cativo, um povo escravo não tinha sua liberdade. E as gerações que estavam vivendo ali de Israel não conheciam propriamente a Deus. Não conheciam de forma clara, de forma próxima a palavra de Deus. E Deus usa reis pagãos que não temiam a Ele para libertar o povo. E o povo, enfim, ele é livre para voltar para a sua terra. E então, no momento de liberdade, eles param e acontece o seguinte, versículo 1 do capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. E em frente da porta das águas, pediram ao escriba, Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, da frente para a praça. Em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. E a gente chega no versículo 6, que diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Eles então adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Eu não sei qual foi o máximo de tempo que você já passou lendo a Bíblia. O máximo de tempo que você já pegou a Bíblia e foi lendo ela. Aquele povo, naquele momento, passou talvez 5, 6 horas diante de Esdras, que estava recitando e lendo talvez os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra de Deus era a coisa mais importante que eles podiam ter naquele momento. E a coisa mais preciosa, de tal forma que todo o povo, como um só homem, escutava atentamente. E quando eles terminaram de ouvir a palavra de Deus, eles choraram e prantearam e clamaram a Deus, pedindo perdão por tudo que eles tinham vivido até então, por toda a idolatria, por toda a distância que eles tinham de Deus até então. A palavra de Deus, uma coisa tão profunda e tão preciosa, e com sinceridade e tristeza no coração, eu posso dizer para vocês que, para eu parar às vezes 30 minutos numa leitura da Bíblia, é muito na semana. E a palavra de Deus, a palavra diretamente dele, direcionada a nós, uma forma clara de interação dele para conosco,
é uma das coisas que a gente pouco valoriza várias vezes. A palavra de Deus, naquele momento para Israel, foi a coisa mais importante que eles podiam ter. E foi o que começou a mudar o povo dali em diante. Em outro momento também, anteriormente, eu queria te convidar a abrir em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Vai falando de um homem como nós, Moisés, um homem falho, sem grandes habilidades para falar, o qual Deus se alegra de usar. E Deus se alegra de usar Moisés, apesar das suas falhas, das suas limitações, para libertar o povo de Israel, libertar o povo hebreu do Egito. E chega um momento onde Deus vai falando e vai conversando com Moisés, e vai citando tudo que Ele espera do povo, e tudo que Ele quer que o povo viva. E a gente chega então em Êxodo 33, do versículo 7 até o 11, e diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, a tenda fora do acampamento, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A presença de Deus, depois do pecado, ela passa a ser algo no ambiente físico. Era o tabernáculo, era o templo, era uma tenda. E ali a presença de Deus estava. E ali Deus conversava com alguns, afastado de todo o povo, afastado de todo o pecado que existia. E como era complexo isso, chegar na presença de Deus. Mas quando Moisés chegava na presença de Deus, ele conversava como quem fala com um amigo. Falava sobre o dia, sobre as coisas que tem passado e sobre as coisas mais profundas do seu coração. A presença de Deus era a coisa mais importante que ele podia viver. E quando Moisés chegava e uma nuvem descia sobre aquela tenda, o povo adorava a Deus e prostrado via a grandiosidade de Deus e como era profundo, como era incrível estar na presença dele. A palavra de Deus e a presença de Deus, apesar de um povo pecador, apesar de serem momentos específicos, várias vezes o povo não tinha acesso à palavra de Deus, várias vezes o povo não estava na presença de Deus. E o quanto isso eram coisas profundas e eram coisas incríveis, de maior valor possível. Mas no fim, existia uma separação, da qual Deus precisava mostrar com muita clareza. O pecado do homem afasta o homem de Deus. E o pecado é uma barreira, da qual impede um relacionamento claro de Deus com o homem. Eu queria te convidar a abrir então em Hebreus, capítulo 9. Eu sei que a gente está passeando em vários textos da Bíblia. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como é só um plano de Deus. Ao decorrer de tudo que se passou, do seu relacionamento para conosco. Hebreus, capítulo 9. A partir do versículo 2 até o versículo 7, diz assim: Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança.
Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez ao ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Todos os pecados do povo eram contra Deus. E o que Deus pede então para o povo é que eles fizessem um tabernáculo, um lugar de adoração, e onde dentro desse tabernáculo houvesse uma sala fechada, separada, o Santo dos Santos, e ali tivesse um véu grosso e espesso que separasse a parte de fora da de dentro, e ali dentro a presença de Deus estaria. Só ali dentro a presença de Deus estaria de forma mais clara possível. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, o principal sacerdote da época, ele trazia um novilho, e com o sangue do novilho, lá dentro desse lugar, Santo dos Santos, ele fazia a expiação dos pecados de todo. Ou seja, o povo inteiro era perdoado por aquele sacrifício de sangue. O povo via cada vez mais o quanto, apesar da palavra de Deus ser algo incrível e ser algo profundo, e a presença de Deus ser talvez a coisa mais profunda que eles podiam ter, eles estavam separados e tinha um véu de separação entre a presença de Deus e o povo fora. Existem salmos, como o Salmo 84, que fala de um peregrino, e ele fala: quão amáveis são os tabernáculos, como é amável o teu tabernáculo, como é incrível estar nos teus átrios. E ele faz um poema incrível falando de como é bom estar na presença de Deus, que eu encontro quando eu chego no templo, no tabernáculo, e lá Deus está. O pardal, ele encontrou casa porque ele pode voar e ir até o topo ali do templo, estar ali perto. A andorinha também. E para mim, como é bom quando eu posso ir até o templo, estar na presença de Deus. Esse é um dos peregrinos que talvez uma vez por ano, em uma festa em Jerusalém, ele podia subir até lá e ter um contato com a presença de Deus. A minha pergunta para você é: você tem valorizado o teu tempo com Deus? Você tem valorizado da forma profunda como homens e mulheres já valorizaram e como já viveram, de quando escutam a palavra de Deus, chorarem e pedirem perdão pelos seus pecados, e de quando estarem na presença de Deus não querer mais sair dela, porque é tão especial? Eu consigo contar poucas vezes em que isso aconteceu na minha vida. Não porque Deus não falou a mim, não porque Deus não estava próximo de mim, mas porque poucas vezes eu me acheguei e realmente quis aproveitar o contato com Ele, o relacionamento. O que acontece é que nós nos sentimos incompletos. E é o que eles sentiam. Toda vez que não estavam em contato com a palavra de Deus ou com a sua presença, eles se sentiam incompletos. Então, existe uma reconciliação no plano. Existe uma mudança que ia acontecer e que aconteceu, e que é por ela que nós podemos estar aqui hoje. Abre comigo em Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5,16, um pouquinho antes, através do 15, a partir do 15. Todavia as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aproximadamente 400 anos depois do último profeta no Antigo Testamento ouvir
Deus, claramente, uma ordem de Deus, a palavra de Deus, existe um silêncio. E então Jesus chega. E quando Jesus chega, ele começa a fazer exatamente as coisas que o povo mais valorizava anteriormente. Ele lê a palavra de Deus de uma forma tão clara que quando as pessoas lhe perguntavam, ele respondia com a palavra de Deus. E ele tem uma proximidade com Deus na oração, de forma tão clara, que em todo momento ele saía para orar. Se você vai ver nos evangelhos, surgem vários momentos onde Jesus se afasta dos outros para ter um tempo de oração, um tempo de conversa com Deus. Jesus sabia o que era que tornava uma pessoa completa. E ele queria mostrar o exemplo mais claro de todos. Tudo que as pessoas já estavam vivendo e tudo que as pessoas identificavam como de mais valor, Jesus estava vivendo, lendo da palavra e conversando com o próprio Deus. E a gente chega em Mateus, capítulo 6, versículo 9. E antes de ler, quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos alguns profetas chamando Deus como Pai, chamando Deus como aquele Pai poderoso, mas em nenhum momento no Antigo Testamento nós vemos algum profeta entendendo a profundidade do que é ser um pai, entendendo a profundidade de viver com esse Pai, de caminhar próximo. Eram momentos esporádicos de alguns homens, mas não era uma presença contínua. Como eu falei no começo, a diferença clara do homem mais poderoso do mundo para o meu pai, ou para o seu pai, ou para quem cuida de você, é que nós temos histórias com eles, é que nós temos livre acesso a eles. Alguém poderoso demais? Não. Deus por muitos, e talvez por todo o povo, era visto como aquele poderoso, o mais poderoso de todos, inacessível, acessível apenas na presença dele no tabernáculo, distante, eles não conseguiam chegar próximo, mas no plano de Deus maravilhoso, isso ia mudar. E quando a gente chega em Mateus 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Jesus, ele representa da forma mais clara possível o que é Deus como Pai, porque Jesus era o Filho de Deus. E quando Jesus chega em contato com o Pai, ele vem para fazer essa ligação de novo, para nos fazer completos, porque novamente, enfim, nós poderíamos ter uma relação com Deus. Pai nosso. Eu não sei qual a relação com seu pai. Eu descrevi algumas histórias da minha relação com o meu pai. Talvez você classifica outra pessoa, ou chama outra pessoa em sua vida de pai. Você percebe outra pessoa cuidando ativamente da sua vida. Deus é um pai para a vida toda. É aquele que vai caminhar do nosso lado, em todos os momentos, em todos os detalhes. E o que Jesus traz e trouxe para eles vocês não têm ainda uma proximidade com Deus? Então deixa eu mostrar para vocês como vocês podem orar. Começa assim: Pai nosso. Ou seja, Pai querido, próximo nosso, que a gente pode ter acesso, que a gente pode chegar junto e pode conversar, das maiores tristezas, das maiores alegrias, que eu posso conversar, Pai. Que a gente pode viver histórias junto, que a gente pode viver uma vida de aventuras, e que a gente pode aproveitar uma vida inteira junto com esse Pai. E o que Jesus faz, sendo Filho de Deus, além de emprestar o Pai dele para nós, está descrito em Hebreus também, capítulo 9, versículos 11 e 12.
Depois da descrição do tabernáculo, o autor de Hebreus, ele continua dizendo, versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, mas por meio de sangue de bodes, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. De uma vez por todas. Ficou claro que aquele sumo sacerdote que anualmente levava o sangue de um cordeiro, de um novilho, e oferecia em sacrifício pelo povo, não era suficiente, porque o povo pecava de novo, e o povo estava afastado de Deus. Então Jesus chega, e ele entra no tabernáculo. E ele se oferece como sacrifício por todos. Ele entrega a sua própria vida e o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento claro e direto com Deus. E o que acontece, e está descrito em Marcos 15:38, é que aquele véu espesso, profundo, que existia e que separava a presença de Deus do povo, ele é rasgado de cima a baixo. E talvez a maior declaração que existe nisso é: Deus está agora entre nós. A gente pode conversar livremente com Ele, de forma aberta, de forma clara, e não tem mais nada do que separe eu e Deus, porque Cristo já pagou tudo. Já pagou todo o preço do meu pecado. Tudo o que eu precisava fazer. Toda a morte que eu merecia, Jesus pagou na cruz. Você tem visto Deus como esse Pai, esse homem próximo, esse Pai de livre acesso para contigo? E por fim, depois de a gente vê o que a Bíblia fala sobre isso, e do que tudo Deus foi construindo no seu plano, nós conseguimos ver, talvez de uma forma prática, o que é viver essa intimidade com Deus. A primeira coisa que eu percebo é que várias vezes, quando a gente está vivendo situações difíceis e complexas na nossa vida, a gente tenta fazer planos e organizar projetos, e organizar coisas nossas do nosso coração para resolver. E a gente sempre vai continuar incompleto. As coisas vão passar, as situações vão passar, as ansiedades aquelas vão passar, mas vão vir outras. E vão surgir outras ansiedades, e mais complicadas, e mais difíceis. E quando a gente escuta a vida de outras pessoas, e a gente ouve a vida, as pessoas abrindo a sua vida, seja num grupo pequeno, seja numa conversa, nós tentamos resolver a situação da pessoa. E a gente tenta pegar vários, até textos bíblicos, mas tenta apresentar vários princípios e dizer: na minha vida foi assim, você precisa fazer isso, isso, isso. E a gente tenta resolver os conflitos e as situações com a solução errada. Eu realmente creio que a gente várias vezes tenta resolver situações quando o que a gente precisava era apresentar Cristo para elas. E apontar para Cristo, e apontar para Deus. E dizer: você precisa entrar no ringue com Deus e conversar com Ele em todos esses conflitos, porque diante dele isso vai ser resolvido. Nós não conseguimos resolver pessoas. E eu percebo como várias vezes eu vejo um jovem, um adolescente, ficando, usando drogas, bebendo, fazendo qualquer coisa, que percebe claramente que está errado. Que eu quero dar o diagnóstico claro de: você não pode fazer isso, tu tem que largar isso, isso. E tudo isso é verdade. Mas o que essa pessoa mais precisa é estar na presença de Deus. Porque estar próximo de Deus e estar na presença do nosso Pai elimina todas as nossas outras fugas. Eu percebo no meu coração fugas. Fugas com relação à impureza, fugas com relação a pecados meus, fugas com relação à preguiça e tantas outras coisas. Mas eu sei que toda vez que eu chego diante de Deus e apresento o meu coração e falo: Deus, isso é o que eu estou vivendo, Deus enche o meu coração com uma paz que excede todo entendimento, que eu não consigo explicar.
através do culto, o que nós estamos fazendo aqui é uma prova talvez das mais claras de que a nossa devoção, a nossa intimidade com Deus, ela também pode ser em grupo. Ela também pode ser coletiva. Porque quando a gente está ouvindo a música sobre intimidade, eu consigo ouvir o coração de cada um mexendo. E quando a gente está ouvindo uma mensagem, quando a gente está cantando juntos, nós estamos lidando com a nossa intimidade com Deus de forma coletiva. E como é especial. Como em Neemias aconteceu, quando o povo ouviu a palavra de Deus e houve um quebrantamento gigante. Ou como quando Moisés tinha um contato com Deus de forma clara e o povo se ajoelhava perante a tenda e via como era incrível a presença de Deus. E o devocional, a sua intimidade com Deus de forma individual, no fechar da porta do seu quarto, no silêncio de você e Ele, conversar com o Pai para a vida toda, conversar com aquele que sabe exatamente o que está passando no teu coração. Intimidade tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Intimidade tem a ver com os meus conflitos lidados diante de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você está passando por coisas, por dificuldades, das quais provavelmente você não tem um caminho. E se você já tem um plano e um direcionamento para essas coisas, talvez elas vão mudar ainda. E se hoje ainda está tranquilo, vai chegar um momento onde vão chegar dificuldades das quais você não vai saber lidar. E nós somos assim. Nós lidamos com dificuldades diariamente. Coisas das quais a gente não sabe resolver. Mas quando a gente chega diante de Deus, em devoção, de forma coletiva ou de forma individual, Ele preenche o nosso coração de forma completa. Porque como para Adão era escutar os passos de Deus no jardim e poder conversar com Ele de uma forma clara, tantas vezes eu percebo que Deus chega diante da gente para conversar e poucas vezes a gente quer ouvir. E poucas vezes a gente quer apresentar tudo que nós temos vivido. Por fim, tem uma frase que diz que o coração arrependido só vê a própria culpa. Como eu percebo no meu coração que nos meus erros eu culpo os outros, eu culpo as circunstâncias e as situações que estão acontecendo no mundo e ao meu redor, e na minha família e na minha vida. E eu esqueço de quanto é o meu pecado que me distancia de Deus. Somente um coração arrependido de fato consegue ver o seu próprio erro, ou melhor, quando eu vejo o meu próprio erro e não um dos outros, eu consigo de fato me arrepender. Eu não quero promover aqui algo forçado e um momento de intimidade forçado. Mas eu sei o quanto eu não tenho vivido a devoção e a intimidade que eu deveria com Deus. E aí eu acabo tentando preencher isso. Tentando preencher com as coisas que eu faço. E tentando servir em vários ministérios, em várias coisas. Porque através disso, talvez enche o meu coração. E isso com certeza faz parte, mas não é o todo. E eu tento me preencher com as minhas fugas e coisas que vão me fazer esquecer dos meus problemas, mas isso também não me completa. Porque só quando eu tenho contato com Deus, conversa clara com Deus, relacionamento com Ele, eu posso me completar. Que ninguém precise nos dizer como é doce ouvir a voz de Deus, porque a gente pode provar dela, através de Cristo, através do véu rasgado, livre acesso para conversar com o Pai para a vida toda. Que histórias você tem vivido com Deus? Que a gente possa conversar sobre elas. Que coisas mais marcantes você tem vivido com Ele? Que dificuldades suas e lutas você ainda não entregou? Eu queria te convidar agora para a gente encerrar, a você ajoelhar junto comigo, todos que puderem, e ter um tempo de conversa com esse Pai para a vida toda. Um tempo de conversa com Deus. Um tempo de conversa com quem sabe exatamente cada detalhe da sua vida, mas se alegra tanto de ouvir a sua voz. Se você se sentir confortável, ajoelha comigo e tenha um tempo de oração silenciosa, e logo mais eu quero orar também.
nos perdoa porque tantas vezes a gente te vê muito mais como um poderoso, distante, aquém das nossas dificuldades, ao invés de um Pai que está próximo de nós, e que escuta a nossa oração, e que escuta o nosso clamor, a nossa luta, e que está louco para escutar também as nossas alegrias, as vitórias e o que a gente tem vivido. Eu te agradeço porque o Senhor se faz presente para nós, Pai. E o Senhor nos completa. E no teu plano maravilhoso, o Senhor trouxe de volta esse relacionamento, Pai, através de Cristo. Eu te agradeço porque aquela separação que existia não existe mais. E a gente pode ter livre acesso a Ti. Eu te agradeço porque um dia, face a face diante de Ti, a gente vai estar para todo sempre. Como eu quero te clamar, Deus, que a gente possa aproveitar pequenos ensaios da eternidade, pequenos momentos dos quais a gente possa lembrar de que as coisas que estão à nossa frente são muito maiores do que estão à nossas costas, do que já se passou, do que as coisas que a gente vive contigo e ainda pode viver e na eternidade vai viver, vai ser tão mais incrível. Que a gente possa valorizar quem o Senhor é na nossa vida, esse Pai para a vida toda. Que a gente possa valorizar cada culto, cada momento em que 2 ou mais se reunirem em Teu nome, podendo assim Te cultuar. Cada momento em que no fechar da porta do nosso quarto, a gente pode livremente conversar contigo. Eu Te agradeço por esse livre acesso, Pai, e que essa intimidade seja a primeira coisa do nosso dia e o momento mais importante nosso. Eu Te agradeço porque o Senhor colocou tantas pessoas ao nosso redor para viver essa intimidade junto conosco. Nos ajuda a cada dia mais crescer em Ti, Pai. E se existe alguém ainda que não Te conhece e que não tem um contato direto contigo, que nessa manhã possa estar Te conhecendo, possa vir conversar com um dos pastores, um líder de grupo pequeno, mas realmente ouvir sobre a entrega de vida a Cristo, que permite um relacionamento claro contigo. Que ninguém nos diga como é doce a Tua voz, Pai, que a gente possa provar ela diariamente, como numa ligação a qualquer momento, que a gente pode conversar contigo. Em nome de Jesus, amém.